Olá, meu nome é Jânio Oliveira Queiroz. Vou falar do contexto histórico do pensamento de Álvaro Vieira Pinto. As ideias de Álvaro Vieira Pinto sobre educação encontram-se dispersas em vários momentos de suas obras. Ele foi um verdadeiro mestre da educação, porque abriu caminhos para a reflexão sobre o que é ensinar e aprender, sobre a relação educando, sobre os conceitos de educação, alfabetização, educação de adultos, concepção ingênua ou crítica da educação, conteúdo e forma da educação, papel da universidade, formação de educador e outros temas atuais e relevantes. Pode-se argumentar que suas ideias são ainda hoje pertinentes e que merecem ser debatidas. Em 1966, na conferência proferida no Chile, Álvaro Vieira Pinto apresentava um conceito de educação inovador e crítico. Na medida em que deixa de lado a conceituação de educação em seu significado restrito e parte para a apresentação de um conceito amplo. Educação é a formação do homem pela sociedade. Para ele, a educação é um fato existencial, é um fato social, é um fenômeno cultural, não é uniforme para todos os membros da sociedade. Uma importante contribuição de Vieira Pinto foi a visão crítica que ele desenvolveu sobre a questão do analfabetismo. Para ele, a definição do analfabetismo como alguém que não sabe ler é espontânea, vulgar e ingênua. É uma definição literal, etimológica, mas imprópria, pois não aprende a essência da realidade concreta do homem alfabeto. Para Vieira Pinto, nada resolverá o problema do analfabetismo se esse ganho for apenas formal e simbólico. Ou seja, se estes analfabetizados recaírem no analfabetismo prático, que é a essência do livro, ou não precisarem ler no seu dia a dia. É importante destacar o papel essencial que Álvaro Vieira Pinto concede à escola, ao processo de escolarização e à relação pedagógica. Para finalizar, é importante destacar o papel essencial que Álvaro Vieira Pinto concede à escola, ao processo de escolarização e à relação pedagógica. As formulações que ele apresenta ao explicitar as características da consciência crítica são fundamentais para compreender a sua visão sobre o papel da educação e da escola, bem como o papel do conhecimento e dos efeitos do processo educativo nas consciências dos sujeitos. Olá pessoal, sou Rafael Lima, acadêmico do curso de licenciatura em computação pela UFMA. Irei falar um pouco sobre a biografia de Álvaro Vieira Pinto, que nasceu em Campos, Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 1909, formado em Medicina em 1932, pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1934, ingressou na Ação Integralista Brasileira, AIB, organização liderada por Plínio Salgado. No campo profissional, dedicou-se aos estudos e pesquisas laboratoriais. Paralelamente, completou os cursos de Física e Matemática na Universidade do Distrito Federal. Após passar um ano estudando no Sorbonne, Paris, retornou ao Brasil em 1950, assumindo então a cadeira de titular da Universidade de Filosofia, disciplina que ministrava há vários anos na qualidade de professor assistente. Em meados de 1951, afastou-se da pesquisa médica, a qual se dedicara praticamente desde a sua formatura, para se dedicar exclusivamente ao ensino e ao estudo da filosofia. Vieira Pinto tinha um pensamento pedagógico que dizia o seguinte: a construção da cultura pela ação do homem implicou tanto a reconstrução desse homem, onde o homem é tanto um ser produtor de cultura quanto um produtor de sua existência e de seus meios de sobrevivência, para si e para as gerações futuras. Pinto viveu
e morou boa parte de sua vida no Brasil. Sabe-se que passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estudou na França e nesse período visitou Itália, Espanha e Portugal. Ministrou aulas em passagem breve no Paraguai, em 1956, e em seu exílio, durante a ditadura brasileira, morou na Iugoslávia em 1964 e 1965, e no Chile, 1965 e 1968. Sua morte veio através de um infarto no dia 11 de junho de 1987, no estado do Rio de Janeiro, aos 77 anos. E aí, pessoal, vamos falar do Álvaro Vieira Pinto, né? É uma história incrível, pelo pouco que eu li da sua biografia. Né? Ele se formou em medicina cedo, né? E depois deixou a medicina, abandonou as pesquisas médicas, se dedicando aos estudos da filosofia. Vamos falar aí de algumas obras dele, né? Então vamos lá, as obras notáveis dele. A Consciência e Realidade Nacional. Essa obra foi lançada em 1960, aborda questões entre a filosofia e o subdesenvolvimento. A obra apresenta uma releitura da filosofia da existência com base no materialismo histórico, né? Uma obra incrível aí. Depois ele lançou Ciência e Existência, né? Que trata aí dos problemas filosóficos de pesquisa científica. A gente sabe que o Álvaro ele teve um tempo no Chile, né? Porque teve o golpe militar, e aí ele passou um tempo na Iugoslávia e depois veio ao Chile, né? Onde ele ficou ali exilado. E lá ele lançou esta obra, né? Ele lançou essas duas obras simultaneamente. A primeira foi escrita em Santiago, né? Em 1966, em espanhol, e depois ele publicou ela em 1969, né? Agora vamos falar sobre o conceito de tecnologia, que foi onde eu mais foquei por ser a nossa área, né, galera? O conceito da tecnologia, esse livro, né, eu procurei verificar direitinho como foi que ele foi, quando ele foi lançado, quando ele foi escrito, né? Porque é uma coisa que me chamou a atenção que ele foi publicado em 2005, né? Sendo que em 1978, foi quando o Álvaro faleceu, né, pessoal? Então, o livro foi lançado bem depois do falecimento dele, com esse tema, né, que é de grande importância para a gente, né, o conceito da tecnologia. Então, eu estava vendo que, após o falecimento dele, da esposa, um amigo advogado dele ficou ali sendo o guardião das coisas dele, né? Manuscrito, inclusive deste livro, né? E aí, após o falecimento do amigo dele, advogado, a irmã dele achou esse manuscrito, né? E aí, então, ela procurou a editora, né? No qual publicou o livro, né? Então, este livro, né? Ela aborda a filosofia técnica e do subdesenvolvimento, e aborda diversas temáticas como a informática e a cibernética, e a discussão sobre a razão técnica e a questão das máquinas, apresentando uma visão crítica, pioneira e original sobre o tema na década de 1960 e 70. Né? Como eu falei, a obra foi publicada em 2005 pela editora Contraponto. A partir do manuscrito dele, né, que foi datilografado tinha 1.400 laudas, né? Acharam, ele foi corrigido toda a mão, né? Então, pessoal, o tema não poderia, né, ser mais atual. O conceito de tecnologia e abordagem fascinante e rara, né? A obra é dividida em 4 partes: na análise de algumas noções fundamentais, né? O conceito da razão técnica e a questão da tecnologia atual, e a tecnologia e problemas da existência. Bom, pessoal, o tempo já acabou, então é isso, né? Escritor incrível, e as obras dele também. Valeu, tchau. Boa tarde, aqui é o Marlon de Oliveira. Eu vou estar falando agora sobre as principais concepções de Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto era conhecido como mestre da educação
por diversos filósofos, entre eles Piaget. Por que ele era chamado de mestre da educação? Porque ele trouxe uma grande bagagem cultural inovadora para o conceito de educação, inserindo assim boas práticas a ideias pedagógicas. Com isso, ele abriu caminhos para uma reflexão sobre o que é ensinar e aprender, qual a relação do educador com o educando, a educação de adultos e a concepção ingênua ou crítica da educação. Na concepção de algo sobre a educação, ele deixa claro que a educação é um fato existencial, ou seja, configura o homem em toda a sua realidade. Ele é um fato social, ou seja, refere-se à sociedade como um todo. A educação para ele é um fenômeno cultural, toda a cultura envolvida numa transmissão de conhecimento, e é uma atividade teológica, ou seja, sempre visa um fim. Vieira Pinto, ele apresenta dois conceitos extremamente ricos para a compreensão da educação. Quais são esses conceitos? O conceito ingênuo. Nesse conceito ingênuo, para ele, o conteúdo da educação está definido pela totalidade dos conhecimentos transmitidos do professor ao aluno. Ou seja, na concepção, no conceito ingênuo, para ele a educação é somente tudo que o professor tem de conhecimento da matéria que está sendo apresentado. Nessa concepção, Álvaro considera que o educando como ignorante em sentido absoluto. E temos o conceito crítico, a concepção crítica que Álvaro propôs no conceito de educação. No conceito da educação crítica, ele diz que a educação está na totalidade do processo educativo, ou seja, não envolve somente as matérias que o professor sabe sobre aquele determinado assunto. No conceito crítico, ele já diz que a educação é formada pelos aspectos interno e externo da educação. Por exemplo, vai influenciar na educação da pessoa a escola, a sociedade, a cultura. Tudo isso vai formar a concepção crítica no conceito do Vieira Pinto. Boa tarde, sou José Alberto. Vou falar um pouco sobre as principais perspectivas filosóficas que influenciaram Álvaro Oliveira Pinto. Em 1934, matriculou-se na Ação Integralista Brasileira, no que tange a participação de Vieira Pinto no movimento. Freitas, em 1998, aponta que é necessário compreender a participação de Pinto no integralismo, visto que esse movimento marcou a formação inicial dele e possibilitou sua entrada na carreira acadêmica. Como nós vimos no vídeo já anteriormente, ele é formado em medicina, mas abandonou a medicina depois de se formar para trabalhar na área da educação. Com o movimento integralista, Álvaro Oliveira Pinto começou a difundir suas ideias sobre a questão filosófica da ideia da educação. Ainda que Álvaro Oliveira Pinto tenha tido origem integralista, ele extrapola este pensamento na perspectiva de uma ideologia e na concepção de ação encaminhada ao encontro das lutas a favor da classe popular. Então a gente pode ver que o que traz deles é justamente ele acreditar que os movimentos populares podem transformar a educação. Como afirma Freitas a respeito disso, diríamos que Vieira Pinto
há uma opção clara do ponto de vista ideológico, a favor das transformações sociais no sentido de defender o significativo melhoramento das condições de existência da nação. Então, através de movimentos sociais, Álvaro Oliveira Pinto pôde fazer algumas transformações dentro da educação. Vamos ver aqui. Vieira Pinto, como afirma Freitas, foi a partir desse movimento a sua ruptura com este movimento, que ele passou a pensar de forma efetiva sobre a autenticidade de ser nacional, a autenticidade da coerência, segurança, consciência crítica. Então a gente pode ver que, além de intelectual, ele também era um grande crítico a respeito da filosofia nacional. Álvaro Oliveira Pinto também foi influenciado pela Semana da Arte Moderna, que ele mantinha contato com alguns intelectuais que naquele tempo estavam saindo da agitação do período da Arte Moderna, da Semana da Arte Moderna, o que caracterizava o movimento sendo de grande importância, visto que a partir dele os brasileiros começavam a pensar no Brasil longe dos centros europeus. Não tínhamos então uma filosofia própria, uma ciência nossa, uma arte nossa, uma leitura ou uma poesia influenciada. Sobretudo, não existia uma consciência nacional. Então, aí Álvaro Oliveira Pinto começou a difundir a poesia local, nacional, e os intelectuais nacionais que ele conhecia começaram a fazer parte também do grupo que ele movimentava para movimentar a educação no Brasil. Com a queda da ditadura no Estado Novo em 1945, inaugurava-se uma nova etapa da vida nacional, apropriadamente chamada de redemocratização. No início da década de 1950, o Brasil passava por uma nova realidade marcada principalmente por transformações econômicas, que foi o que também trouxe Álvaro Oliveira Pinto para dentro da filosofia educacional no Brasil.